Saudações a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Eu sou Gleidson Medeiros, sou fisioterapeuta neurofuncional, também sou hipnólogo clínico e hoje vamos iniciar uma série sobre um tema extremamente importante, sobretudo nesse período de pandemia em que estamos vivendo e ele vem se tornando cada vez mais frequente, a perda de memória. E você? Já esqueceu ou esquece frequentemente as coisas? Provavelmente na primeira vez que você teve um lapso de memória e, por exemplo, esqueceu o nome de uma pessoa conhecida, ou então esqueceu o título de um filme que gosta ou uma data importante, você deve ter comentado em tom de gracejo: "Ah, minha memória está ficando fraca, meu cérebro está falhando, estou ficando velho realmente." Pois bem, com o tempo, esses pequenos lapsos ficam cada vez mais frequentes e podem até não interferirem no seu cotidiano, mas certamente gerarão uma ansiedade que lhe atrapalhará. Mas não se preocupe, que nesta série você vai aprender sobre os diversos tipos de memória, além de vários exercícios para melhorar a sua capacidade cerebral e desta forma te ajudar a se manter cada vez mais lúcido e criativo nas diversas etapas e fases da sua vida. Os exercícios que apresentaremos aqui são todos fundamentados na neurociência cognitiva. Espero que você goste do vídeo, assista até o final, curta, compartilhe. E se você ainda não foi inscrito, aproveite este momento e inscreva-se no canal, toque no sininho para ser notificado dos nossos próximos vídeos e poder nos acompanhar sempre. Vamos ficar agora com o vídeo. A ciência cognitiva, a neurociência cognitiva, é o ramo da ciência que se dedica a estudar as capacidades mentais do ser humano, como o seu pensamento, os processos de aprendizagem, os tipos de inteligência, as formas de linguagem, percepções e a memória, bem como também estuda os seus mecanismos neurofisiológicos, disfunções e formas de tratamento. Para ela, a memória se refere a uma informação que pode ser armazenada nos circuitos neurais e que tem influência no funcionamento do cérebro depois de ter sido fixada na mente. Ela é classificada em diversos tipos e é extremamente importante que os conheçamos para que possamos melhor preservar as nossas memórias, e tratá-las com mais eficiência quando necessário. A classificação principal da memória humana é em memória de curto prazo e memória de longo prazo. A primeira, a memória de curto prazo, é aquela que retém a informação por menos tempo, até que ela seja esquecida ou guardada. Pode ser categorizada em dois subtipos: a memória de curto prazo imediata, que retém informação logo que é recebida, por exemplo, quando somos apresentados a alguém e aprendemos ali imediatamente o nome daquela pessoa. E a memória de curto prazo de trabalho, também é conhecida como memória de curta duração. Ela consiste num sistema de multicomponentes com capacidade de armazenamento limitada. Ela está relacionada à manutenção temporária do processamento de informação durante a realização de tarefas diversas, tarefas simultâneas. Por exemplo, quando precisamos fazer diversos cálculos matemáticos mentais ao mesmo tempo. Então, nós armazenamos os dados
parciais para que possamos futuramente juntar e obtermos o resultado final. Então, esses armazenamentos parciais se referem a esse tipo de memória, tá certo? A memória de trabalho ou operacional. Outro tipo de memória que vamos falar aqui é a memória de longo prazo. Esta se refere àquela que retém recordações de episódios e fatos ao longo de nossa vida. Ela também é caracterizada ou categorizada em diversos subtipos, como por exemplo a memória declarativa, que são aquelas lembranças que fazem parte dos fatos do cotidiano que você pode contar, que você consegue contar. As perdas da memória declarativa são comuns no envelhecimento e podem estar relacionadas ao fato de que o idoso dá menos atenção às coisas que acontecem no cotidiano, ele se torna mais distraído. Ao mesmo tempo, também pode estar relacionada a doenças e a situações como o estresse crônico, a depressão ou as temidas demências, como por exemplo o Alzheimer. Outro tipo de memória a longo prazo são as não declarativas. Elas são aquelas que não podem ser contadas ou ensinadas oralmente. Um bom exemplo disso é a memória de dirigir, aprender a dirigir. Na teoria, você aprende, mas você só vai conseguir realmente realizar na prática. Essa é também chamada de memória motora. As memórias semânticas são aquelas que envolvem conhecimentos organizadores do mundo, né, espaço-temporal. Por exemplo, lembra-nos qual o dia do descobrimento do Brasil, quem descobriu o Brasil, etc. E, finalmente, a memória autobiográfica ou memória episódica, que é aquela que envolve os conhecimentos da vida de uma pessoa. Por exemplo, lembrar da sua data de formatura, do seu aniversário, do seu dia de casamento, lembrar daquela entrevista importante de emprego que você participou. Muito bem, hoje eu vou propor a vocês um exercício funcional hipnótico que te ajudará a criar um mapa olfativo em seu cérebro, conectando diversas áreas cerebrais responsáveis pelo reconhecimento de odores a outras áreas cerebrais responsáveis pela percepção espacial. Então esse tipo de treino irá ativar suas memórias declarativa e semântica a partir dessa estimulação multissensorial de múltiplos sistemas, de múltiplos circuitos. Para isso, você vai precisar ter 5 latinhas de essência, 5 recipientes de essência, ou então construí-los. Eu vou aqui ensinar como você pode construir essas latinhas de essência para poder então fazer os exercícios hipnóticos funcionais que vamos propor agora. Você pode dispor de diversas latinhas de essência já prontas, como por exemplo uma latinha de canela que você compra no supermercado ou aquelas latinhas de essência que você consegue em lojas de perfumes, de essências, enfim. Mas você pode construí-las. Então, pegando, por exemplo, uma esponja comum, cortando em cubinhos, reúna 5 líquidos com cheiros diferentes, por exemplo, suco de limão, vinagre, erva doce, canela, cravo, geralmente essências que você conheça. Né? Molhe essas esponjas e coloque-as em 5 latinhas com tampa. Depois disso, você as fecha e agora você está pronto para começar o seu exercício. Agora que você já tem as suas latinhas de essência, toda manhã, ao sair do quarto, dirija-se a um ambiente da sua casa, e lá abra uma das latinhas de essência, inalando seu cheiro por alguns segundos e observando bem, com detalhes, todo o ambiente ao mesmo tempo. Desta forma você criará uma âncora, uma etiqueta olfativa no seu cérebro para aquele ambiente da casa. No dia seguinte, repita o exercício com outra fragrância em outro ambiente, e assim sucessivamente até completar os 5 ambientes da casa. Depois disso, sempre que você passar pelos respectivos ambientes marcados, lembre-se da fragrância que o representa.
Caso você tenha dificuldade de lembrar de alguma das fragrâncias associando ao ambiente, cheire-a novamente para melhor fixar na sua memória. Dessa forma você fará a associação da memória olfativa com a memória espacial. E essa estimulação multissensorial ajudará a preservação e a potencialização da sua memória. Espero que tenha gostado. Nos vemos no próximo vídeo, onde continuaremos falando sobre exercícios para a memória. Um forte abraço, muita saúde física e emocional e até a próxima.